Então vamos começar. Bom dia, Kênia. Seja bem-vinda. Vamos começar o nosso estudo, já são 9h03. Vão convidando seus amigos aí do Facebook. Depois eu vou compartilhar o que eu falei no começo, mas é só o pessoal que está chegando aí. Nós estamos pensando em fazer um estudo bíblico semanal voltado para a família, um projeto Culto no Lar. Então, se você quiser participar, achar uma ideia boa, pode colocar aqui no Facebook seus comentários e coloque sugestão de dia e hora para que nós possamos fazer. Então, nós podemos ter esse projeto da igreja como um projeto fixo, não somente nesse tempo de restrições, mas quando tudo estiver normal. É uma maneira que nós teremos de chegar até o lar de todos e poder ajudar os irmãos nos estudos familiares. Eu vou conseguir um outro programa, algo mais profissional, onde a gente vai poder ter uma interação também com as pessoas, fazer pergunta com áudio, vídeo e tudo. Aí nós vamos começar por Facebook aqui, mas já vou estudando algo de melhor. Então, se você quer participar, pode nos dar uma sugestão aí do dia e a hora melhor para todo mundo e nós vamos já começar. Então, bom dia para quem está chegando agora. Hoje eu quero falar sobre as características do tentador, porque nós sofremos tentações todos os dias. A Bíblia fala que Deus a ninguém tenta e ele também não pode ser tentado por ninguém. Só que o tentador, ele tenta. E a Bíblia diz que ele trabalha 24 horas, sem descanso, sem contar que ele tem ao seu dispor um exército, que eu creio que é de bilhões de pessoas. E o que nós temos que entender é a maneira que ele trabalha, para que nós possamos entender as suas ações e temos condições de nos defender de não cair na tentação. Ser tentado não é o pecado consumado. O pecado se consuma quando eu passo a tomar a atitude da tentação. Deus, ele nos prova. E a prova era destinada a promover, a aprovar. A tentação, ela é destinada a derrubar, a destruir. Então nunca diga que você está sendo tentado por Deus. Deus não te tenta. Se é tentação, ela tem algumas origens. A tentação, ela pode vir do diabo, a tentação pode vir do mundo, a tentação pode vir da nossa própria cobiça. Muitas vezes, eu creio que a maioria das vezes, nós somos os maiores responsáveis por sermos tentados. Porque a nossa cobiça é que nos leva a desejar e aquilo vai trabalhando na nossa mente e de repente nós caímos em tentação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje eu quero falar sobre o tentador na pessoa do próprio Satanás, do próprio diabo. Eu vou usar o texto de Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, onde Satanás ele tenta Jesus e ele usa a própria palavra proferida por Deus para tentar com que Jesus caia. Isso é sutil. Ele usou isso com Eva e ele usa sempre, querendo perturbar nossa mente, nos enganar e trabalhar com aquilo que nós temos contra nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com as ciladas do diabo sobre as nossas vidas. Eu vou ler esse texto, Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue
e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então nós vamos olhar aqui o diabo tentando o próprio Deus. O diabo não tem limite das suas ações. Ele se levanta contra Deus, contra tudo que se chama pelo nome de Deus e contra todos que servem a Deus. E nós precisamos estar preparados para entender esses momentos, para reagir de uma forma sábia, usando a própria palavra de Deus como aquilo que nos defende e aquilo que também ataca, porque a palavra é espada. A espada ela tanto serve para se defender de um golpe, quanto para contra-atacar um golpe recebido. E nós não temos armas naturais que possam ser eficazes contra Satanás. Nós temos apenas armas espirituais. Nós precisamos usá-las e saber como que o diabo trabalha na vida das pessoas, especificamente daqueles que têm sido fiel, que têm buscado fazer a vontade de Deus em todo o tempo. O tentador busca alguém com características espirituais positivas, ou seja, o tentador ele tem alvos que ele vai buscar para aplicar as suas tentações. Quem o diabo busca tentar? Preferencialmente ele busca aqueles que estão fiéis, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, porque ele sabe que estes fazem a vontade de Deus e estes são ameaças para o seu próprio reino. Porque um crente fiel ele ora, um crente fiel ele estuda a palavra de Deus, um crente fiel ele mantém comunhão com Deus e com os irmãos, um crente fiel ele ajuda outras pessoas, ele prega o evangelho, ele consola, ele aconselha, ele recupera as pessoas. Desta forma, o tentador tem como alvo o crente fiel, ou seja, aquelas pessoas que têm nas suas vidas características espirituais positivas. Então, se você está com propósito e você tem buscado a Deus na sua vida, e você tem servido a Deus, você precisa entender que as tentações virão sobre você. E você não precisa cair nelas. Olha, Jesus estava num momento aqui em que ele estava jejuando por 40 dias. O contexto do texto nos diz que o diabo não tentou ele só naquele momento. A Bíblia diz que o diabo tentou ele todas as possíveis, toda sorte de tentações possíveis. Então o diabo estava ali rodeando Jesus. Mas talvez essas sejam as mais decisivas, né, que ele colocou no próprio Senhor Jesus, aquilo que ele vai agir mais. Então, quais são essas características, né, de uma pessoa que é tentada pelo diabo? O diabo ele procura tentar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que deixa o Espírito Santo agir totalmente na sua vida. A essas o diabo tenta. Nós podemos ver no versículo 1 do capítulo 4 aqui do texto, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Ou seja, Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes a gente se engana, eu vou aproximar de Deus o máximo, eu vou ser cheio do Espírito Santo e o diabo não vai levantar-se contra mim. Muito pelo contrário, ele vai. Mas ele não precisa vencer, porque você e eu estaremos preparados para vencê-lo, porque estamos cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo age nas nossas vidas.
Então nós temos que ter esse tipo de consciência e saber que nós não precisamos perder para o diabo quando ele está tentando trabalhar nas nossas vidas, porque nós podemos estar preparados para que as tentações venham e elas não ganhem lugar em nós. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que o diabo busca para tentar. E é isso que nós precisamos ter, estar preparados para suportar essas tentações. Quem que o diabo vai buscar para tentar também? Uma pessoa obediente ao Espírito Santo. Note que o texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo agia completamente na sua vida e ele também obedecia às instruções do Espírito Santo na sua vida. O texto diz, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Se nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo tem total liberdade nas nossas vidas, isso indica que nós seremos guiados também pelo Espírito Santo durante as nossas vidas. Jesus ele foi guiado pelo deserto. Jesus havia acabado de ser batizado. Ele estava começando o seu ministério público na terra. E esse tempo de jejum e oração foi o tempo que antecedeu esse começo de ministério. Após isso, Jesus vai, escolhe os seus apóstolos que o acompanhariam de perto, e aí ele começa o seu ministério. Ou seja, Jesus começaria a atividade mais importante da sua vida. E esse tempo de jejum e oração era um preparo que ele estava tendo, era uma comunhão com o Pai. Na situação de humano ele precisava buscar isso, e agora ele vai começar. Ele ia começar o projeto da sua vida, que era passar o tempo preparando os apóstolos, pregando o evangelho, ganhando as pessoas, para que quando ele subisse, a igreja pudesse começar e pudesse continuar a obra que ele começou e perdurar até os dias de hoje. Então, isso que Jesus fez durante o seu tempo, e ali ele estava sendo obediente ao Espírito Santo. Uma pessoa que é tentada pelo tentador também é uma pessoa que tem comunhão com Deus, é uma pessoa que tem comunhão com o Senhor. Se nós estamos tendo comunhão com o Senhor, nós também estaremos na lista de preferência do diabo para sermos tentados. O versículo 2 diz assim: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ou seja, Jesus ele foi ali para fazer o quê? Para orar. Esta oração é a comunhão íntima com Deus. E note que durante todo esse tempo, ele passa sendo tentado pelo diabo. Muitas vezes quando nós lemos esse texto, lemos o texto de Mateus 4, que também é uma referência a esse momento da vida de Jesus, nós achamos que o diabo chegou no finzinho. No final da tarde, lá dos 40 dias, ele chega e tenta Jesus, para ver se Jesus, limitado como estava fisicamente, ele podia cair. Mas o texto diz que o diabo tentou Jesus durante todo o tempo. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ou seja, Jesus ele passa 40 dias buscando a comunhão, sacrificando. Nós sabemos que o jejum ele tem um cunho sacrificial, onde nós dedicamos esse sacrifício ao próprio Deus. O jejum para nós, ele tem um cunho purificador também, porque já foi provado pela própria ciência que o jejum ele tem a atividades de purificação do próprio corpo. Isso nos isenta de buscarmos os nossos prazeres e nos leva a uma introspecção maior, a um momento de fraqueza do corpo, onde nós vamos depender muito mais da ação de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus ele não precisava de purificar o corpo, porque ele não tinha pecado, mas ele precisava sacrificar-se em relação a Deus, buscar algo que geraria dependência total de Deus, para que Deus sustentasse a sua própria vida. E nesses momentos, o diabo ele vai chegar e ele vai tentar também
Ele vai buscar uma brecha para que talvez nas fraquezas que nós ainda temos, ele possa agir. Então o diabo busca essa pessoa, uma pessoa que tem comunhão com Deus. O diabo busca uma pessoa que se sacrifica ao Senhor. Não só, Jesus aqui, ele sacrificou-se no jejum. Humanamente falando, pode até haver quem sobreviva, mas é difícil uma pessoa sobreviver 40 dias sem comer. Porque é algo muito além das possibilidades do corpo. E nós sabemos que Deus sustentou esses homens. Sustentou Jesus, sustentou Moisés, sustentou Elias, que passaram por esse tempo. Daniel também passou por um tempo de 21 dias de jejum. Então Deus ele vai trabalhar dessa forma para que as pessoas elas possam chegar até Ele. E aquele que sacrifica, ele também é tentado por Deus. Aquele que sacrifica a sua vida, aquele que busca a presença de Deus todos os dias, aquele que mantém a fidelidade na congregação, na igreja, né? Aquele que busca a leitura da palavra de Deus, aquele que busca a oração, aquele que busca dar testemunho do Evangelho. Essas pessoas são alvo do diabo. E o diabo vai estar tentando essas pessoas. Olha o que o diabo fez com Davi. Ele não obrigou Davi a pecar, mas ele permitiu que Davi abrisse os seus olhos e pudesse ver no momento de descuido, uma possibilidade de cair. E Davi, sendo fiel a Deus, ele caiu em pecado. E aquilo custou muito caro para ele. O diabo ele vai procurar essas pessoas. Em uma outra situação, Davi estava tranquilo, ele viu que o seu povo crescia muito. E ele chamou Joabe e falou: Joabe, eu quero que você faça o censo, eu quero que você conte o povo. Joabe ainda o advertiu: olha, isso não é lícito, Deus não permitiu que o povo fosse contado, a não ser quando ele mesmo quisesse. E depois que Davi fez isso, a Bíblia diz que Deus permitiu que ele fosse incitado, porque ele queria disciplinar o povo, mas Davi podia recusar-se a pecar e Deus agiria de uma forma diferente. Deus então mandou uma praga e muitas pessoas morreram. Então o diabo ele vai tentar aquele que é fiel. Ele tentou Jesus, ele tentou os servos, ele tentou o próprio Moisés. Quando ele bate ali na rocha e toma a glória de Deus, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida e ele vai continuar fazendo isso. Então nós precisamos entender como ele age para que nós possamos nos defender da sua ação e não cair nas suas tentações. Então o tentador ele busca alguém com características positivas. Ele busca alguém cheio do Espírito Santo, ele busca alguém obediente ao Espírito Santo, ele busca uma pessoa que tem comunhão com o Senhor e ele busca uma pessoa que se sacrifica para o Senhor. E se você vive essas situações positivas, se prepare, porque você será tentado pelo diabo durante a sua vida. O tentador, ele procura alguém para tentar nas necessidades mais urgentes dessa pessoa. O diabo ele ronda as nossas vidas e ele sabe as necessidades que nós temos e ele sabe que nós estamos precisando daquilo. E muitas vezes ele vai nos tentar. Olha o que ele faz com Jesus. Versículo 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Qual era a necessidade mais urgente de Jesus aqui nesse momento? Era comer. No fim desses 40 dias, Jesus ele sentiu fome. E o diabo ele chega justamente para tentar naquela área que Jesus estava necessitado. Qual área da sua vida que você está tendo necessidade? A área financeira? A área do relacionamento conjugal? A área do trabalho? Seja qual for esta área que o diabo percebeu uma fraqueza na sua vida
ele vai chegar para te propor uma tentação. Na área financeira, por exemplo, ele pode chegar e te propor, por exemplo, olha, você pode roubar, você pode ser um corrupto, você pode agir de uma maneira ilícita. Todo mundo faz. Todo mundo faz isso, os políticos fazem, né? As pessoas fazem isso. Por que você também não pode fazer? Você está precisando do dinheiro. Faça alguma coisa ilícita. Seja um corrupto. Roube alguém. E nós sabemos que isso não é uma característica que Deus agrada nos seus servos. Nós sabemos que o diabo vai usar isso contra nós. Ele tentou usar a fraqueza de Jesus. Ele usou a fraqueza de Davi. Ele usou a fraqueza de Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso que já existiu na terra. Mas Moisés, ele conseguiu ser esse homem manso porque ele dominou a sua natureza explosiva. Moisés tinha uma natureza explosiva na sua vida. Prova disso é quando ele mata o egípcio, que estava maltratando um dos seus. Aquilo foi uma atitude explosiva. Quando ele bate ali na pedra, ele tem uma atitude explosiva também. Porque ele perdeu o domínio de si. E quando ele perde o domínio de si, ele peca contra Deus e ele perde os privilégios. O diabo conhece as nossas fraquezas. Ele conhecia, por exemplo, a fraqueza de Pedro. Ele sabia que Pedro era um falador nato. Pedro falava pelos cotovelos, falava sem pensar. E ele sabia disso. E quando ele quis sobrepor-se à sua influência sobre os discípulos, o que ele diz? Olha, Senhor, estou disposto a ser preso contigo, a sofrer contigo. E Jesus falou, olha, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu me negarás. E ele não percebeu a cilada que ele armou para si próprio. E aí ele então cai em tentação. O diabo conhece a sua fraqueza. Ele conhece a minha fraqueza. E se ele quiser que nós pequemos dentro dessas fraquezas, ele colocará algo na nossa frente para que nós possamos pecar e nós possamos desagradar a Deus e cair em situação difícil. Cuide das suas fraquezas. Não baixe a guarda. Você e eu sabemos onde nós somos mais susceptíveis a sermos tentados. Nessas áreas nós precisamos cuidar, ter um cuidado redobrado para que nós não venhamos cair em tentação. Jesus precisava comer, e ele iria comer, mas não pelas propostas de Satanás. Você precisa comer, você precisa de dinheiro, você precisa dos cuidados de Deus sobre a sua vida, então aguarde, ore e aguarde a resposta. Não aceite a provisão do diabo, porque ele vai tentar, ele vai colocar a provisão na sua frente, para que você pegue. E se você pecar, você pecou. Aliás, se você pegar, você pecou. E você vai estar fora da bênção de Deus sobre a sua própria vida. Muito cuidado com isso. O diabo ele é sutil, ele nos conhece muito bem para nos oferecer aquilo que nós mais estamos precisando nos momentos da nossa vida. O tentador tenta uma pessoa baseado naquilo que a pessoa é. Jesus era Deus. Ele precisava tentar Deus no nível de Deus. Então ele sabia tentar. Ele soube tentar Salomão. Onde ele tentou Salomão? A Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio do mundo. Ele colocou mulheres na vida de Salomão que corromperam a sua sabedoria e o mesmo passou a adorar falsos deuses e até construir templos para eles. O diabo sabe disso. Ele vai tentar as pessoas baseado naquilo que ela é. Ele tentou Moisés aonde? Na liderança, porque Moisés era um grande líder. Moisés conduziu aquele povo em triunfo. Mesmo sabendo, mesmo que o povo era duro, um povo rebelde, um povo desobediente, Moisés levou aquele povo ao triunfo. E o diabo precisava tentar ele aonde? Justamente na liderança.
Aonde que o diabo tentou, por exemplo, a Samuel? Na família, porque Samuel era um exemplo. Ele tentou Eli na família, onde seus filhos se corromperam, e eles não, tanto Samuel quanto Eli, não tomaram as atitudes certas para corrigir os seus filhos. O diabo tentou Jesus, sabendo que Jesus era Deus, e sendo Deus, ele precisava de uma tentação à altura para talvez fazer com que Jesus caísse nessa tentação. E o que o diabo vai usar então? Ele vai usar a palavra. E ele vai usar as 3 janelas da personalidade, da alma, que podem nos levar a tentar. As 3 janelas. Nós temos 3 janelas extremamente susceptíveis à tentação e que podem destruir as nossas vidas. Quais são elas? 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o diabo ele sabe que existem essas 3 janelas no ser humano pelas quais ele pode tentar e ser bem sucedido. Ele fez assim com Eva. A palavra concupiscência, entenda como os desejos pecaminosos da nossa vida. Então o diabo sabe que a nossa carne ela é imperfeita, ela é corrompida, e nós temos desejos pecaminosos na carne. E ele vai usar isso. Então ele usa os desejos da carne, os desejos pecaminosos da carne para nos tentar. Ele usa os desejos pecaminosos dos olhos para nos tentar. E ele usa a soberba da vida. É aquela questão que ele fez com Eva. Porque Deus sabe que no dia que você comer, certamente você será igual a Deus. Então é o desejo do homem de se igualar a Deus. Essa é a luta do homem. Por que os cientistas negam a criação? Por que os cientistas negam a existência de Deus? Por que eles arrumam uma explicação toda maluca, né, de que a Terra tinha um centro muito potente, um núcleo muito potente que conseguiu atrair tudo que estava no espaço e dali foi criado o mundo? Por que não é muito mais fácil acreditar que Deus, sendo o ser supremo, criou tudo? Porque eles não querem dar o braço a torcer. O homem não quer ter alguém superior a ele. Ele quer alguém que esteja inferior. Então ele precisa negar a Deus para promover a si mesmo. Isso é a soberba da vida. Então o diabo usou essas 3 áreas para tentar Jesus. Ele usou a concupiscência da carne. Como Jesus não tinha pecado, falar em concupiscência da carne aqui é um pouco difícil. Porque Jesus não poderia ser tentado a pecado. Nada tentava Jesus a pecar que pudesse conseguir. Esses desejos pecaminosos que nós manifestamos não tinha Jesus, porque ele não teve pecado. Mas Jesus tinha necessidades naturais, e isso não é pecado. Ter fome não é pecado, ter sede não é pecado, sentir-se cansado não é pecado, ter sono não é pecado. Essas características são características do corpo. E Jesus então sentiu isso. Qual que seria Jesus aqui? Era a fome. Então o diabo pensou, mesmo que eu não possa colocar um pecado sensual ou um pecado de cobiça na frente de Jesus, porque eu sei que ele não vai cair, mas eu posso usar uma necessidade carnal que ele tem. Eu posso levar ele, movido pela fome, permitir que ele então caia em pecado. Isso o diabo fez. E nós precisamos ter essa consciência de que ele vai fazer conosco. Ele vai achar uma área da nossa vida, da nossa carne, algum desejo carnal e que nos leve a pecar. Isso o diabo ele vai com certeza fazer sobre nós. O que ele faz com o Senhor Jesus? No versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão.
Então ele identificou a necessidade de Jesus, ele precisa comer. E ele então coloca uma dúvida, tenta, aliás, colocar uma dúvida, não sobre Jesus, mas sobre ele. Talvez ele estivesse fazendo até uma afirmação: olha, tu és o Filho de Deus, mas mostre para mim que tu és o Filho de Deus. Prove para mim que de fato tu és o Filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pão para eu ver, para eu poder acreditar. Ele tenta Jesus na sua necessidade e ele sabia do poder que estava em Jesus. Jesus poderia mandar pedras ser transformadas em pães para ele comer? Poderia. Poderia até mandar pedras transformar em peixe, em carne assada, em sorvete, no que ele quisesse. Mas se ele tivesse feito por orientação do diabo, ele teria pecado, porque ele teria sido tentado. Mas ele então não fez. Muitas vezes o diabo vai olhar o desejo da sua carne, e seja qual for, qual área for, ele vai falar: você pode fazer isso. Por que você não pode? Por que você não pode corresponder ao seu desejo? Faça isso. Você não é filho de Deus? Você não tem o melhor dessa terra? Você não tem liberdade? A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele pode tentar corromper essa palavra. Nós sabemos que a liberdade que Deus nos dá não é essa, é a liberdade de não pecar, de não servir ao diabo. E ele quer que nós o sirvamos. Então ele usa esse desejo, essa necessidade de Jesus. Ele confronta a divindade de Jesus. Se tu és filho de Deus, então para me mostrar que tu és filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Vamos lá, faça isso. Ele faz uma provocação. Porque o diabo queria que Jesus tivesse uma reação condizente com a sua provocação. Já viu alguém quando quer brigar com você e ele começa a te provocar? E você tenta esquivar, tenta ficar quieto, tenta sair, e ele continua provocando, porque a reação que ele quer é que você o ataque, para dar motivo para ele atacar mais. É isso que o diabo queria de Jesus. Uma reação para que o diabo pudesse incriminar. Está vendo? Você caiu em tentação, você me obedeceu, você caiu no meu engano. O ser humano é muito susceptível a esse tipo de tentação. Se eu sair na rua provocando alguém, com certeza eu vou achar alguém para brigar. E talvez alguém para me matar, me dar um tiro na cara ou fazer qualquer outra coisa. Porque o ser humano, ele vive isso na vida dele. Se ele for provocado, ele vai corresponder à provocação. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que nós temos tentações carnais. E ele vai provocar para que nós então tenhamos uma reação e que produza pecado nas nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O diabo vai usar uma segunda tentação sobre Jesus, que é a concupiscência dos olhos. É o desejo que os olhos têm de possuir algo que vê. Por que a televisão, as agências de publicidade, tudo que é propaganda, as lojas, elas usam imagens chamativas, bonitas, bem elaboradas? Por que uma agência de viagem vai no lugar mais bonito da Terra e faz uma filmagem espetacular? Coloca ali um mar limpinho, cristalino, coloca ali uma praia muito agradável, coloca um hotel luxuoso, coloca comida das melhores que se tem, porque ela quer que aquele que vê aquilo que está sendo mostrado tenha o desejo de estar naquele lugar, vá lá e compra um pacote de viagem. Concupiscência dos olhos. Os desejos que são gerados quando nós vemos alguma coisa. E o diabo sabia disso. E qual é a segunda proposta do diabo a Jesus? Ele vai mostrar a Jesus algo que ele ganhou. De quem ele ganhou? Ganhou do homem. Quando o homem caiu em pecado, ele entregou o domínio da terra ao diabo. E agora ele vai mostrar que ele tem isso para Jesus, e ele vai levar Jesus, tentar, aliás, levar Jesus a cair na sua conversa mais uma vez. Versículo 5 ao versículo 7 diz assim: E levando-o, mostrou
um monte, aliás, e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O que o diabo vai usar agora? Concupiscência dos olhos. Os desejos que poderiam ser gerados em Jesus quando ele viu algo. Por que Davi caiu em tentação? Porque ele viu algo que lhe interessou. E essa concupiscência dos olhos o levou a pecar. Então, o diabo queria levar Jesus a pecar pela concupiscência dos olhos. Seria mais ou menos assim, ó. Tu não é o rei dos judeus? Tu não nasceu rei? Mas o teu povo não te rejeita? A Bíblia não fala que veio para os que eram teus e os teus não receberam? Ele veio para os judeus e não foi recebido. Mas se você, ó Jesus, me adorar, me ter como teu Senhor, eu não só te darei o reino dos judeus, mas eu vou te dar o mundo inteiro. Porque está tudo nas minhas mãos. Ele estava tentando o caráter divino de Jesus. E Jesus é o rei. O diabo é um príncipe, e um príncipe que será destronado em breve. Mas o rei é Jesus. Mas o diabo quis oferecer Jesus como se aquilo que ele viesse para ser fosse algo que o diabo pudesse dar. Por que a gente vê, por exemplo, pessoas fazendo pactos com Satanás, com entidades espirituais, para ter sucesso, para ter riqueza? Esta mesma proposta que o diabo fez a Jesus, ele tem feito para muitas pessoas. Se você me adorar, se você se tornar o meu servo, eu te darei tudo que você quiser. E o diabo pode fazer essa proposta para nós. Eu te dou o que você quiser, me adora. Deixe de adorar a Deus, prostre ao meu lado e eu te darei o que você quer. E muitas pessoas caem nesse terrível engano. Quando ele fala isso para Jesus, ele leva a um lugar alto, ele mostra o mundo e a sua glória, ele oferece a Jesus o poder sobre os reinos em troca da adoração a si mesmo. E os seres humanos, eles são muito susceptíveis a isso. Ele tenta para que o ser humano, buscando o sucesso, possa se oferecer como um adorador do diabo. Nunca na sua vida tente buscar a Deus almejando o sucesso financeiro, o sucesso pessoal em primeiro lugar. Essa proposta não é de Deus, essa proposta é do diabo. Se você vê alguém falando para você que se você vir até Deus, você vai ser bem sucedido, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser rico, milionário, tome cuidado com isso. A proposta de Jesus nunca foi essa. Essa é a proposta do diabo. A proposta de Jesus é: vem, todo aquele que quiser me seguir, vem até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus. Qualquer pastor, missionário, evangelista, apóstolo que surgir nesse mundo, trazendo uma proposta diferente dessa, é maldito. Porque essa não é a proposta de Jesus. Mas o diabo pode usar essa proposta para você buscar a Deus de maneira errada, passar uma vida inteira numa igreja qualquer sendo enganado e morrer para o inferno, porque nunca teve uma conversão genuína. Muito cuidado com a proposta do diabo, a concupiscência dos olhos, porque ele pode enlaçar a tua alma e permitir que você viva numa igreja a vida inteira, sem de Deus, e morrer, ser condenado. Muito cuidado com isso. A terceira proposta do diabo envolve a soberba da vida. Envolve o homem ser cheio de si. Envolve o homem querer ser o próprio Deus. Somos os nossos deuses. Essa é mais ou menos a proposta que o diabo tinha para Jesus. Quando você vê uma pessoa lutar por um cargo político com todas as armas que ele tem, não importando se pessoas morrem, ou se ele engana, ou se ele derruba, é esta proposta do diabo que ele está aceitando. É o poder,
pessoal, né? O poder inerente dentro de si. Colocar as outras pessoas ao seu serviço. Esse é o desejo de todos. Por que uma pessoa quer um poder político? Para colocar as pessoas a serviço dele. Por que eles querem autoridade suprema? Para colocar as pessoas a serviço dele. E isso é a soberba da vida, ou seja, que nós sejamos aquilo que nós não podemos ser. E o diabo fez essa proposta para Jesus. Versículo 9 ao versículo 11 do texto que nós lemos diz assim: Então levou Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que o diabo estava dizendo? Olha, Jesus, você tem todos os anjos ao seu dispor, você tem todos os anjos ao seu serviço. Então teste se eles te obedecem mesmo. Jogue-se daqui de cima, eles vão vir te pegar, não vão te deixar cair. Porque escrito está, você não vai tropeçar em alguma pedra, você não vai estar lá embaixo em pedra nenhuma, porque eles vão cuidar de você. É a mesma coisa do crente dizer, não, eu posso pôr a cara em todos os lugares, eu posso ir e vir, eu não preciso ter medo, porque Deus vai me guardar. Ele vai nos guardar sim, naquelas situações que estão fora do nosso controle e que nós nos expomos por uma necessidade. Mas Ele não vai nos guardar numa exposição irresponsável da nossa vida. Isso Ele não vai nos guardar. Se eu pegar meu carro aqui e sair loucamente andando de qualquer jeito, Ele não vai ter obrigação de me guardar, porque eu estou agindo de maneira irresponsável. Mas se eu pego meu carro e vou viajar e oro a Deus, Deus me guarde. Não permita que eu sofra acidente, não permita que esse carro quebre. Permita que eu vá e volte dentro da tua proteção. E eu vou andando, seguindo todas as leis, andando a velocidade até menor do que é limite, cuidando bem do carro, tomando cuidado com o buraco, com tudo. A possibilidade de eu ir e vir seguro é muito grande. Por quê? Deus, Ele vai falar, olha, Ele está obedecendo. Ele orou, mas Ele está tomando o cuidado necessário, então eu vou guardá-lo. E o diabo queria que Jesus tentasse o próprio Deus. Ele levou aonde? No pináculo do templo. Essa palavra pináculo, entenda-se o seguinte, é a parte mais alta do templo. Alguns dizem que a parte mais alta do templo tinha 60 metros. Outros dizem que se fosse a parte que estava ligada ao muro, que aquela altura poderia ser de 150 metros. Seja de 60 ou de 150, qualquer ser humano que cair morre, se não for salvo. Então o que era a proposta do diabo a Jesus? Coloque a sua vida em risco. Arrisque a sua vida, porque Deus vai te salvar. Qual que é a proposta do diabo para o ser humano? Coloque a sua vida em risco. Arrisque a sua vida. Envolva-se em situações perigosas. Envolva-se em qualquer situação que coloque a sua vida em risco, porque Deus vai te salvar. Porque Ele quer que você morra. Ele quer que nós morramos. Coloque a sua vida em risco, em qualquer área. Se envolva no crime, se envolva no trânsito de maneira irresponsável. Faça qualquer coisa que leve a sua vida ao risco, porque Deus vai te guardar. E fazendo isso, Ele leva a pessoa iludida a cair e a morrer. A propósito que Ele faz, por exemplo, quando a pessoa se aproxima-se das drogas, Ele está colocando a vida dele em risco. Fala, mas você pode, você é filho de Deus, você sai disso quando você quer. E a pessoa não consegue, porque ela é dominada pela tentação. Soberba da vida. O diabo tentando te fazer pensar que é Deus. Nunca deixe isso acontecer. Porque se você fizer isso, você vai... É difícil. Concluindo o nosso estudo dessa manhã, todas as vezes que Jesus foi tentado, Ele demonstrou uma firmeza na palavra que nós precisamos aprender. Ele rebateu a tentação do diabo, mostrando a palavra de Deus para ele.
Por isso que é bom nós conhecermos a palavra de Deus. Porque quando nós somos tentados pelo diabo, nós podemos rebater a tentação com a própria palavra de Deus. Você está, por exemplo, sendo tentado a mentir. E você lembra da palavra: aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade com o seu próximo. Você fala: opa, eu não posso mentir, porque a palavra de Deus diz que eu não posso mentir. E tantas outras passagens da palavra de Deus que nós podemos ter e que vão nos ajudar a suportar a tentação de maneira eficiente. É isso que Deus quer, que nós estejamos preparados desta forma. Jesus estava preparado para combater todas as tentações do diabo. Ele estava totalmente preparado. E ele vai justamente citar palavras da Bíblia que estavam escritas lá no Antigo Testamento, mostrando para o diabo que ele não tinha poder sobre ele, mesmo que o diabo usasse de maneira corrompida a palavra de Deus. O verso 4 de Lucas, capítulo 4, Jesus diz o seguinte: quando o diabo tenta ele: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que Jesus falou para ele? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E lá em Deuteronômio 8:3 está escrita essa palavra, onde diz: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. O texto está dizendo que o seguinte: Deus deixou o povo de Israel comendo maná para que o povo entendesse que a sustentação real do povo vinha de Deus, o que procedia da boca de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa e ele mandou que o maná caísse e caiu. O que Deus quer que nós entendamos? Que nós não precisamos ter medo, o sustento vem de Deus. E Jesus estava dizendo para o diabo: o meu pão, ô Satanás, não vai vir de você não, vai vir do Pai, porque nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de coisas materiais viverá o homem, mas da sua confiança no poder do próprio Deus. Versículo 8, nós temos aí a segunda resposta de Jesus, quando ele propõe que Jesus o adore para ganhar o mundo inteiro. E o versículo 8 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus estava falando para o diabo: eu não vou te adorar, porque a minha função é agradar ao Pai. E todos os seres humanos têm também essa função de agradar justamente ao Pai. Se nós formos lá em Deuteronômio 6,13, ali está escrito. Deuteronômio 6,13 diz o seguinte: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O diabo quer que o homem abandone Deus e o adore. E quando você sentir esse desejo de abandonar Deus, de deixar de ler a palavra, deixar de orar, deixar de ir na igreja, deixar de ser um servo de Deus, lembre dessa proposta do diabo. O diabo quer que você adore a ele. Abandonando Deus, automaticamente você se tornará servo do diabo. E está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Lembre-se dessa palavra. A terceira resposta de Jesus no versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você coloca a sua vida em risco, em um perigo desnecessário, seja em qual situação for, estamos tentando a Deus. E o diabo quer que nós façamos isso. Tentar a Deus. Tantas coisas colocam a nossa vida em risco. Quem bebe, beber demais, pode morrer. Usar droga, fumar. Aí você fala: eu não faço nada disso, mas comer demais também coloca a sua vida em risco. Isso é tentar a Deus. Deus te permitiu um certo limite. Mas se você passa disso, vai te dar um infarto, um derrame, vai te dar um diabetes, uma pressão alta, e você vai morrer. Isso é tentar a Deus.
Então nós podemos tentar Deus em coisas que nós nem percebemos. Tome cuidado com isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar ao Senhor teu Deus é se expor a um perigo desnecessário e pregar que Deus vai te guardar, que Deus vai te livrar. Tem até aquela ilustração muito contada, que um cidadão estava na enchente, e estava lá no telhado da sua casa, se expondo ao perigo, e passou um homem com uma boia, falou: vem, desce, eu te ajudo, vamos lá, vamos sair daí. E ele falou: não, Deus vai me mandar alguém para me salvar, Deus vai me tirar daqui. Aí passou uma pessoa com a lancha, já melhorou. Vem aqui, tem a lancha aqui, tá vazia, vem que eu vou te levar. Não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E veio alguém com helicóptero, falou: Van, eu vim te resgatar, e só falta você. Depois dessa oportunidade aqui, nós vamos embora, e se você não subir, você vai morrer. E o homem falou: não, Deus vai me salvar. E o helicóptero foi embora, e aquela enchente tomou o lugar, e ele morreu. Aí, chegando lá no céu, ele chegou para Deus e falou: mas Deus, não estou te entendendo não, eu te sirvo tanto, eu faço tanta tua vontade, eu confiei que o Senhor ia me salvar, o Senhor não me salvou. Aí Deus falou para ele: não, você está brincando comigo, eu mandei uma boia, você não quis. Eu mandei uma lancha que era melhor que a boia, você não quis. Eu falei: não, vou mandar um helicóptero, que com o helicóptero ele vai. Eu mandei helicóptero, você não quis. Eu mandei 3 pessoas para te salvar, você não quis. O que é isso? Tentar Deus. É expor-se a um perigo acima das promessas de Deus. Deus nunca falou para aquele homem que ele mandaria um anjo lá buscar ele. Mas recursos humanos Deus mandou. Então não arrisque a sua vida acima das promessas de Deus. Porque se você arriscar a sua vida acima das promessas de Deus, Ele não tem palavra contigo. E você vai se dar mal. Isso é tentar Deus. Fazer algo que não está dentro das promessas de Deus. E Deuteronômio 6,16 diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O diabo escolhe as pessoas certas para tentar. O que nós podemos fazer? Usar a palavra de Deus para atacar, para levar ao diabo ou a tentação a ser aniquilada. Estar espiritualmente forte, preparado, cheio do Espírito Santo para suportar as tentações. Resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Jesus resistiu ao diabo. Foram 40 dias de tentação. Mas olha o que o versículo 13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então a tentação ela vai chegar ao fim. A tentação pode ser em várias áreas, mas ela vai chegar ao fim. Resista, porque quando o diabo perceber que você está resistindo, ele vai apartar de você e vai abandonar. Não há porque sermos derrotados pelo diabo, se nos mantivermos firmes e seguirmos as instruções da palavra de Deus. Esse é o meu desejo nesta manhã para todos vocês. Que nós estejamos preparados para suportar as tentações, para resistir até que o diabo se aparte de nós. Que Deus abençoe, que essa palavra tenha ensinado a que nós venhamos de fato a fugirmos das tentações e das ciladas do diabo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina a respeito do nosso tentador. Obrigado a Deus porque nós temos a capacidade de resistirmos a essas tentações e de não termos a necessidade de cairmos nela. Coloco diante do Senhor, Deus, todos que estão nos ouvindo aqui, aqueles que porventura nos ouvirão mais tarde ou outro dia. Que a Tua palavra seja uma fortaleza, Senhor, para que nós vençamos todas as tentações e possamos viver em triunfo. Continuo orando a Deus para que o Senhor esteja livrando o mundo dessa praga. Que o Senhor esteja, Deus, consolando as famílias que têm perdido entes queridos. E esteja encorajando o Teu povo, ó Deus, a lutar
pelas suas próprias vidas materiais, físicas e também espirituais. Que não haja, ó Deus, no teu povo nunca um esfriamento ao ponto de abandonar o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque eu oro em nome de Jesus.